como é que você começou a ser a colocar a sua mente empreendedora, essa visão de empresário na ativa? Sim, como você mencionou, né, eu vendia seguro de porta em porta, porque a mesada não dava. Então, aquela vontade de ganhar seu dinheiro e independência começou bem cedo, né, porque meus pais voltaram para o Brasil, fiquei sozinho, tinha que me arrumar de outra maneira. Durante esse período que eu estava na Europa, quando eu voltava para o Brasil, eu encontrava, enfim, por exemplo, tinha amigos que tinham relação com garimpeiros, produtores de ouro, inicialmente diamantes, depois ouro. E como eu morava na Europa, eu fiz a ponte inicialmente, depois da venda de seguros, fiz a ponte levando diamantes para Antuérpia, né, na Bélgica. Então, quer dizer, a parte do trader, né, nasceu ali. Comprar, vender, ter uma margem. E aí, quando eu voltei definitivamente para o Brasil, em 79, 80, eu fui lendo uma revista da Manchete, não sei se vocês lembram dessa Uhum. revista, na capa dela tinha uma imagem de Serra Pelada, né? Serra Pelada era um buraco gigantesco, até uma cena bíblica, né? Onde 30, 50 mil homens subiam escadas enfim, 30, 50 metros, né? Naquele buraco, cavando ouro, né? E decidi aí fazer uma viagem para o norte do Brasil, na verdade Itaituba, que até hoje é um centro de logístico para o ouro explorado por garimpos num raio de uns 500 quilômetros, tá? Quer dizer, na verdade, o hub logístico é Itaituba. E eu fui lá na época e vi que muito ouro estava sendo produzido manualmente, e circulava muito ouro em Itaituba. Aí você todas tudo comércio era literalmente compra-se ouro, compra-se ouro, compra-se ouro. Não sei, alguém de vocês já foram lá para essas regiões, para essas Nunca bandas, fui. não? Eu já fui, mas não numa região dessa ainda não. Bom, imagina, 1981, 43 anos atrás, né? Bastante tempo. Não estava aqui ainda. É. Eu sei que eu me hospedei no famoso Sucupira Palace, que, enfim, é o que tinha, e vi que, poxa, vou tentar, vou começar, como eu já tinha mexido com comércio, vou comprar ouro e entregar no Rio e em São Paulo. Obviamente eu tinha que montar essa logística, né? E como eu não tinha dinheiro, eu fui parar em 2 joalheiros no Rio de Janeiro, que eu convenci, ó, me empresta US$ 500.000, porque eu vou lá comprar ouro para vocês. E me emprestaram dinheiro, não sei se gostaram de mim, pela minha educação, não sei. Tem que ter sorte. É o investidor anjo, foram 2 joalheiros judeus, seu Aron e seu Mendel, que me emprestaram esses 500 mil, e eu fui lá, comecei a comprar, e em 18 meses eu rodei US$ 60 milhões, né? E na época, como era um dos primeiros grandes, fora a Caixa Econômica, que também atuava lá, eu fiquei com 10% de margem disso aí. Então ganhei US$ 6 milhões com 23 anos de idade. Bom, o que tinha acontecido nos 18 meses? Para o final, tudo que é muito bom, a concorrência começa a chegar, né? E minha margem de 10 estava começando a diminuir. Entendendo isso, eu fui e decidi comprar um garimpo. Aí eu já não estava mais em Itaituba, eu já estava no novo centro logístico para áreas de garimpo, que era o norte do Mato Grosso, em Alta Floresta. E ali eu montei uma estrutura com 60 compradores, que compraram esses US$ 60 milhões, e obviamente eu sabia onde tinha os garimpos mais ricos, né? O que é o garimpo mais rico? Onde o cara mexia 1 metro cúbico e tirava mais gramas por tonelada, Uhum. tá? E quando eu via aquele negócio sendo feito à mão, eu falei assim, poxa, eu vou tentar mecanizar isso, porque apesar de eu não ter completado meus estudos, eu sou um fetichista de máquina, eu adoro máquina. Então, para mim, uma máquina, você vai me ver em feiras de automóveis a máquinas de terraplanagem, enfim, o que for,
obviamente hoje muito equipamento, máquinas 3D, mas essencialmente máquinas em geral. Eu falei assim, olha, eu vou mecanizar isso. E o que eu fiz com muita diligência, que na verdade isso se perdeu muito quando eu abri o IPO, e a mídia me bombardeava muito dizendo que o Ike é um cara de PowerPoint. Então, só para voltando o que eu fiz lá atrás, eu peguei parte desses 6 milhões de dólares, 2 milhões, depois de ter comprado um garimpo, o garimpo mais rico da região, chamado Novo Planeta, eu cubei a jazida. Quer dizer, eu fui lá e medi, fui furar, tá? Contratei uma empresa canadense que me furou e eu, depois desses 2 milhões de dólares gastos, eu constatei que eu tinha 2 milhões de dólares em ouro ali, desculpa, 2 toneladas de ouro. 2 toneladas de ouro, para vocês terem uma ideia, hoje seria 160 milhões de dólares, cubado ali. Com um grande número, que é, pelos cálculos que eu havia feito, se eu conseguisse colocar aquilo em produção, eu ia ter 90% de margem. Falei, poxa, 90% de margem, isso aguenta muito desaforo. Né? E, de fato, essa mina estava a 100 quilômetros de distância de Alta Floresta. Eu tive que fazer uma expedição com tratores, escavadeiras, por meio da mata. Quer dizer, nesses 100 quilômetros eu tive que fazer quase 300 quilômetros fazendo curvas em volta dos igarapés para chegar lá. Quando o equipamento chegou lá, eu fiz a pista de pouso. E aí, praticamente a partir daí, todo equipamento que entrava vinha num DC-3, um avião DC-3. Não sei se vocês conhecem esse avião, um McDonnell Douglas. Desmontava todos os equipamentos e fazia essa ponte aérea de 100 quilômetros, né? Inclusive ponte aérea com combustível, quer dizer, o combustível mais caro do planeta. Provavelmente custava $5 o litro, tá? Mas os 90% estava valendo, né? Bom, cubada a jazida, os 90% de margem, fui engenheirar a planta em si, que no fundo eu gosto sempre de mostrar a planta. Hein, Mark, tem a planta aí para mostrar? Não, né? Enfim, Imagens da planta? A imagem da planta. O que eu fiz? Eu fui copiar o que a Paranapanema, não sei se vocês lembram dessa apresentação. A Paranapanema, em 1980, até 83, chegou a ter um valor de mercado superior a Vale do Rio Doce. Lá atrás ela chegou a valer 2 bilhões de dólares na bolsa, Paranapanema. E ela produzia estanho, né? Que é um metal pesado também. Eu falei, pô, mas se esse equipamento funciona para um metal pesado tipo estanho, de aluvião, né, em igarapés, vai funcionar para ouro, é só você ajustar os equipamentos. Pronto, ajustei o equipamento e, de repente, os meus 6 milhões de dólares tinham minguado para 300 mil, eu já estava ficando apavorado, será que eu vou botar isso para rodar? Eu devia ter ido para a praia, né? Mas, quando o negócio começa a rodar, eu comecei a ganhar $1 milhão por mês, né? Com essa operação, que, graças a Deus, é aquele negócio persistente, né? Só para você ter ideia, eu trocava a equipe inteira de 30 em 30 dias, porque tinha malária. Eu tinha essa ponte aérea constante, né? E fazendo os ajustes, essencialmente, nesses equipamentos. Ajuste fino, porque ouro, você tem 1 grama por metro cúbico, né? Imagina, 1 grama em 2 toneladas de material, que você tem que capturar. Então, não é brincadeira você ajustar esse maquinário, mas eu consegui ajustar. E daí a história daí foi, a primeira mina foi essa, a segunda foi a Novo Astro no Amapá. E eu, para não correr um risco tão grande, eu dividi essa operação com 2 empresários na época muito conhecidos, que era Antônio Dias Leite e Otávio... a família do Rio de Janeiro, Monteiro de Carvalho, Olavo Monteiro de Carvalho, com esses 2 sócios, e o negócio lá foi o seguinte, eles botavam o dinheiro, eu obviamente descobri a jazida, e eles aportavam o capital num 50-50, né? Já foi uma maneira de diluir risco, né? Aquele negócio, minha primeira vez eu podia ter até quebrado, né? Como eu expliquei. Então, nesse segundo, eu fiz essa parceria, e até hoje, pra vocês terem uma ideia, a mina mais rica como mina primária já colocada em produção no Brasil. Exceto as minas no século passado, em Minas Gerais, lá do Morro do Ouro. A mina da Anglo, né? Morro Velho, famosa Morro Velho. Não sei se vocês conhecem.
Não conheço a região, mas É. tive que conhecer quando eu comecei a fazer a Bom, cobertura. daí eu já meio que aparecia no cenário entre os empresários e empresas produtoras de ouro como um produtor de ouro, né? Porque Uhum. a mina do Amapá abriu capital. Não sei se vocês lembram disso, chamada CMA, Companhia de Mineração do Amapá, ou CMP, um dos dois. E ela chegou a valer 200 milhões de dólares na bolsa. Isso é 81 a 83. Se vocês levantarem lá, vocês vão ver. Bom, então eu já comecei a ficar conhecido e fui chamado para uma multinacional, a Rio Tinto, que tinha um projeto numa mina chamada Paracatu, em Minas Gerais, para ser sócio deles como brasileiros, queriam um sócio brasileiro. Naquela época, você sabe que muitas empresas estrangeiras escolhiam um sócio brasileiro, Sim. né? Hoje o Brasil, né? Hoje você pode vir sozinho, né? O Brasil não é como a China, que você é quase que obrigado a arrumar um sócio local, né? Uhum. Enfim, a Rio Tinto me escolheu e a gente colocou o que é até hoje a maior mina em produção no Brasil, chamada, na época chamava Morro do Ouro, o Paracatu, pertence a um grupo Kinross. Essa mina produz aproximadamente 20 toneladas de ouro. 20 toneladas de ouro, ou seja, ela fatura 1 bilhão e 600, deve estar lucrando uns 800 milhões de dólares, né? Um negócio bonito. Roda até hoje, está em produção até hoje, tá? Bom, aí o que acontece? Começa a aparecer as empresas júnior do Canadá, vem uma leva de júniors, e muitas delas pegavam áreas para explorar. E eu já estava em produção. Então, uma delas chamada Treasure Valley, abreviação TVX, né? Ô, senhor Batista, o senhor não quer trocar umas açõezinhas aí, ou um percentual da sua produção por ações no Canadá? Eu achei, imagina, 1981, eu me tornei global em 1981. Cedo, né? Global antes da globalização. Então essa troca foi feita, eu inicialmente fiquei com uns 20% da companhia e comecei a achar graça daquilo, né? Porque eu ganhava dinheiro de um lado e via minhas ações valorizarem na Bolsa do Canadá. Daí veio uma mina no Chile, uma mina gigante no Chile também, na época, 1987, investimento de 300 milhões de dólares. A história de todas as minas tem o seguinte, todas elas vêm com a cultura da primeira mina. Que foi aquilo? A mina é muito rica. No caso, nenhuma delas teve uma margem de 90% de margem, mas as outras tiveram 70% de margem, tá? Tudo números assim que você via que valia a pena arriscar. Uhum. Principalmente fazendo investimento, estudando em detalhe quanto ouro você tinha ali e fazendo toda a engenharia. Muitas vezes eu fazia engenharia da engenharia para ver se o cara que me fez a engenharia inicial não estava cobrando muito caro. Isso é um aprendizado para muito empresário brasileiro. Contrate eventualmente uma segunda empresa para reanalisar toda a sua engenharia feita, né? Aí tem várias empresas, inclusive estrangeiras, que são muito bons. A australiana é muito bom nisso, em reduzir custo. Olha lá, você tem um capex de 100 milhões de dólares, que a primeira empresa de engenharia super recomendada te dá, mas você fazendo uma nova reengenharia, você pode baixar para 70, né? Fiz muito isso na minha vida. Quase uma auditoria. Isso, uma auditoria. Mas engenharia da engenharia, que eu acho que você tem que fazer em todas as áreas, no tributário, né? Quantas coisas tributárias você pode fazer como empreendedor, né? Uhum. Enfim, tributário, fiscal, funcionários, enfim, e digitalização, que obviamente, né, nos últimos 24 anos, quem não se digitalizou morreu, né? Bom, daí você vê, no fundo eu construí no total 12 minas, construí 2 minas no Canadá, Musselwhite na verdade 3, Musselwhite, New Britannia e Casa Berardi. Tinha uma mina nos Estados Unidos do lado do Parque do Zé Colmeia, lá no Yellowstone, um grande aprendizado ambiental. Imagina, do lado do Yellowstone Park, um dos parques mais famosos dos Estados Unidos, certo? Sim. Gostou da história? Zé Colmeia? Zé Colmeia. A história é muito bonita porque a gente começou a ter problemas ambientais no seguinte sentido. Posso contar isso? Claro.
nos Estados Unidos tem uma lei chamada Clean Water Act. Ou seja, é uma legislação que, resumindo, é o seguinte: a água que brota de um lugar, seja de uma mina ou mesmo do solo, ela tem que estar na mesma composição química que ela tem antes que você começou a querer minerar ali, né? Então, por exemplo, a água sai da terra ou da rocha, ela caminha, vai por um percurso e chega no lago, no rio. Então, você imagina, a química que saiu daqui tem que ser igual do outro lado, né? E quando você começa a mexer na rocha, na floresta e tudo mais, é óbvio que você nunca consegue ter ela igual como ela vai ter que chegar do outro lado. Isso foi, apesar da empresa gerar algum caixa, as obrigações, as multas ambientais foram se acumulando. 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Chegou em 100 milhões de dólares de multa, onde a gente fica, essa conta a gente nunca vai fechar, porque a gente nunca consegue cumprir as exigências. O que a gente fez? Aí foi uma ideia do engenheiro que disse, olha, vamos doar a área para o Yellowstone Park. Então, olha, falo com muito orgulho que o Batista doou a área, que era a mineração chamada Mineral Hill, para expandir a área do Yellowstone Park nos Estados Unidos, né? E com isso a gente quitou a dívida ambiental. Mas, de novo, uma lição que, se quiser fazer projeto, eles têm que ser rico o suficiente para pagar a parte ambiental da maneira que tem que ser feita. No caso específico, não dava para fazer mesmo, né? Até porque, se eu fosse ambientalista lá, eu nunca deixaria uma mina funcionar do lado de um parque desse. Tá certo? Era uma forma de inibir isso, a criação da mina. Tá certo. Então, quando se reclama do meio ambiente, olha, eu sou um pouco mais velho que vocês, eu tenho o dobro da idade de vocês, e tenho filhos pequenos, temos que respeitar o meio ambiente. Então, faça projetos que paguem essa conta da maneira correta, com as técnicas e tecnologias que existem hoje, né? Então, muito importante. Josu,